Durante a cúpula da OTAN, que aconteceu nos últimos 2 dias na Turquia, Donald Trump disse que acredita que o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã acabou. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Lorival Santana, analista de internacional, já na tela conosco. Lorival, muito boa noite. Ambos os lados se veem obrigados a responder aos ataques para demonstrar força. O mundo já deve se preparar para uma retomada total da guerra? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Não, o nosso cenário base aqui sempre foi uma normalização lenta, gradual e sob estresse contínuo. Então, estamos num período de grande estresse, em 2 dias de grande estresse, mas a realidade é que Estados Unidos e Irã estruturalmente precisam dessa normalização por razões políticas e econômicas. O objetivo da ofensiva americana é tentar degradar ao mínimo possível a capacidade do Irã de atacar os navios que trafegam nas vias marítimas não autorizadas pelos iranianos. Essa capacidade de degradação ela é limitada porque, politicamente, os Estados Unidos não têm condições de desembarcar com tropas nessas escarpas e nessas falésias, que é a costa do Irã, no Estreito de Hormuz, onde estão instalados mísseis e drones que fazem esse combate aos navios desautorizados. Por que não tem condições? Porque haveria uma grande morte de soldados americanos. Isso politicamente é insustentável no contexto de uma guerra já bastante impopular e de eleições no dia 3 de novembro, nas quais os republicanos já estão numa posição desconfortável. Por outro lado, o Irã ele quer estabelecer um status quo no Estreito de Hormuz que é inaceitável do ponto de vista não só dos Estados Unidos, mas do direito internacional, da economia global. Então, há aqui uma negociação feita por meio de armas, que é os Estados Unidos tentarem dissuadir o Irã ou tentar reduzir as demandas do Irã em relação ao controle, ou seja, levar a um tipo de status quo, de protocolo, como o Irã chama, que seja mais aceitável para os Estados Unidos e para o mundo, embora não seja o ideal, porque abre um precedente inédito no que diz respeito a controlar uma água que é internacional, dentro de um acidente geográfico, não é um canal feito pelos homens. Por outro lado, o Irã está numa posição de força, porque tem alta tolerância à dor e tem a geografia a seu favor. E tem o calendário eleitoral dos Estados Unidos, o choque de energia, o impacto econômico global que ele tem. Tudo isso vai a favor do Irã, que por sua vez está numa condição econômica muito ruim, mas, como eu disse, tem mais tolerância à dor do que os Estados Unidos e o restante do mundo. Então, nós vamos ver esses sobressaltos. Eu não vejo a possibilidade de o petróleo voltar de forma estável para os padrões de $60 ou mesmo de $70, que são as vésperas do início dessa guerra de 28 de fevereiro. Mas não é necessário que ele fique também num patamar muito alto. Então, é um cenário de instabilidade, acima de tudo, mas de tentativa de normalização e não de partir para uma guerra total, porque os próprios Estados Unidos também não têm condições legais de fazer isso, o governo americano, de fazer isso sem consultar o Congresso. Então, eles têm sim de convergir para um acordo que não será confortável para os Estados Unidos, mas que tem de atender às necessidades do Irã de segurança para desencorajar qualquer futuro ataque, qualquer futura guerra como essa que os Estados Unidos e Israel promoveram contra o Irã. Lorival, só para aprofundar rapidamente mais um ponto que você destacou, que é a agenda político-eleitoral lá nos Estados Unidos. O quanto esta negociação, mantido o cenário que você nos desenha aqui, do ponto de vista eleitoral para Donald Trump e para o Partido Republicano, chega a ser uma situação preocupante de não ser o ideal que Donald Trump imaginava quando deu início a esta
guerra lá no início deste ano, ou é algo administrável do ponto de vista da retórica e da narrativa do Partido Republicano para que nessas eleições de meio de mandato não sofram perdas significativas, já que é muito raro que um presidente dos Estados Unidos consiga manter ou ampliar a sua força no Congresso Nacional nas eleições de meio de mandato? É um quadro politicamente desastroso para os republicanos, porque toca em duas questões centrais. Em primeiro lugar, a questão econômica, essa pressão do preço de petróleo e das outras commodities que transitam ali pelo Estreito de Hormuz fazem a inflação americana subir, o custo de vida, e esse é o ponto nevrálgico dessa e de todas as eleições e das eleições recentes nos Estados Unidos. E também por ter sido uma promessa de campanha descumprida, claramente, né, de não se engajar em guerras distantes, guerras de escolha, guerras de mudança de regime, sobretudo no Oriente Médio, como as que aconteceram no Afeganistão e no Iraque. Donald Trump construiu a carreira dele desde 2016 sobre essa promessa que foi agora descumprida. Então, há um descontentamento imenso, não só na população americana, mas no interior do Partido Republicano. E ele está tendo enorme dificuldade de sair dessa situação de forma honrosa, porque, afinal, o objetivo de todas as concessões que ele fez ao Irã é desbloquear o Estreito de Hormuz, mas o Irã só desbloqueia o Estreito de Hormuz sob os termos do Irã, que significa um controle sobre o trânsito, e isso é inaceitável. Então ele está realmente numa situação extremamente complexa. O Irã sabe disso e quer ver o presidente Trump sofrer, ter um alto custo político pela aventura que ele iniciou no dia 28 de fevereiro.